Gente, olha, passe o tempo que passar e você chegue aonde for, né? Nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça das suas origens, nunca. Eu tava assistindo um vídeo agora de um menino de João Pessoa, né? E aí ele faz pegadinha com as pessoas na rua, né? E aí a reação das pessoas é muito Paraíba, né? É muito igual a minha família, né? Ele chegou pra senhorinha e falou assim na época da Copa: "Ó, a senhora foi sorteada aqui na rua pra ceder a sua televisão pra gente assistir os jogos na rua." Aí a mulher vira: "Não, a minha televisão não." Eu chorei de rir, porque é muito igual minha família falando, sabe? É muito igual. Aí você me ouve assim, aí pensa que eu tô querendo dizer onde que eu cheguei, né? Tipo, onde que essa menina chegou, ela tá dizendo que nunca vai se esquecer das origens, enfim. O que eu tô querendo dizer é que onde quer que você chegue na vida, pra onde quer que você vá na sua vida, o que quer que você alcance na sua vida, nunca se esqueça das suas origens. Nunca se esqueça de onde você saiu. Nunca se esqueça. Eu tenho imenso orgulho da minha família, imenso orgulho das origens da minha família, né? Sempre que eu vou em algum lugar e tem alguém falando mal de nordestino, chega um espírito se mexe aqui dentro de mim, porque eu sei das histórias que nós já vivemos e eu sei o quanto é importante valorizar as nossas origens. E a gente pode reparar, o mundo vai sempre tentar alterar, né? Vai sempre tentar mudar a essência que Deus coloca em nós todos os dias, né? Nós andamos na contramão do mundo, nós nadamos contra a maré. E tudo isso que eu tô falando para vocês é porque eu me lembrei de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabia que Sadraque, Mesaque e Abednego não se chamavam assim? Os nomes deles eram Azarias, Misael e Ananias, né? E na Babilônia, tentaram tirar os costumes deles, tentaram tirar a história deles, tentaram tirar as raízes deles. Não é à toa que Daniel não quis comer todos os manjares do rei, né? Incrível isso, não é? Tá entendendo o que eu tô falando? Eles foram levados, presos, né? Cativos para Babilônia. Eles tiveram que seguir os costumes daquele rei, daquele povo. Eles eram criticados sobre a forma como eles viviam, sobre a fé que eles tinham, e eles não negaram a Deus. Isso não é lindo? Eles não negaram a Deus. Diante de pessoas diferentes, às vezes a gente tende a querer fazer igual, né? Não é à toa que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, nós somos influenciados, nós podemos influenciar e somos influenciados. Eles ali na Babilônia, presos, cativos, né? Eles influenciaram. E eles disseram não para o rei. E eles disseram não para aqueles costumes, sem medo do que poderia acontecer com eles. Você tem coragem disso? Em Daniel, no capítulo 3, aquele rei Nabucodonosor, I don't know, né? Só sei que aquele rei tinha o ego bem pequenininho. E aí ele mandou construir uma estátua enorme, de 27 metros de altura. Enorme, né? Dele mesmo. Aí as pessoas todas tinham que adorar aquela imagem. O engraçado, todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo seguindo o fluxo, todo mundo fazendo igual, todo mundo faz. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram o quê? Não adoraram aquela imagem. Aí, claro, né, sempre tem o X9 da história que foram dedurados, dizendo que eles não estavam adorando. Por conta disso, eles foram para a fornalha, 7 vezes mais aquecida. E dentro da fornalha, sabe o que aconteceu? Moço do céu. O rei mandou colocar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, o que pode acontecer com você às vezes, né? Às vezes nós vamos para dentro das fornalhas sem termos feito algo, né? Sem realmente termos culpa. Isso vai acontecer. Por quê? Porque nós somos sim perseguidos, nós passamos sim por lutas. Jesus passou, os filhos, as filhas dele passaram na Bíblia, porque nós não passaríamos. Então, eles foram para a fornalha. O rei ficou irado porque eles não adoraram aquela imagem. Lançou os 3 dentro da fornalha. E os soldados que levaram os 3 morreram queimados e os 3 passaram a noite ali dentro daquela fornalha. Eu não consigo imaginar, né? Eu não tenho nem criatividade. O próprio rei observou o poder de Deus.
O próprio rei teve que assumir que Deus estava com eles ali dentro daquela fornalha. Os soldados que os levaram morreram. Eles passaram a noite inteira. Quando o rei se acorda, vai lá olhar e disse: mas não eram 3 homens? Por que eu tô vendo 4? Que lindo saber que Deus passou a noite ali dentro com eles, né? Ele ficou com eles ali dentro, não deixou que eles estivessem sozinhos. Então, às vezes, você vai pra fornalha aí, ou o barco tá quase afundando, mas Deus tá com você. Deus cuida de você. E quando eles saíram, todos observaram que nem cheiro de fumaça eles tinham. Nem um fio de cabelo deles tinha se queimado. Que Deus, não é? Se posicione, sem medo. O rei Dário, ou Dario, I don't know também, né? Queria colocar Daniel como um grande administrador no reinado dele. Daniel era leal, Daniel era honesto, era disposto, era muito produtivo e o rei ficou de olho nele. Os outros, invejosos, vendo a capacidade de Daniel, começaram a buscar uma forma de derrubá-lo. A única forma que eles encontraram era querendo impedir que Daniel fizesse o que era de costume, orar constantemente. Daniel orava 3 vezes ao dia. Buscando uma forma de derrubá-lo, eles pediram que o rei assinasse um decreto impedindo que qualquer pessoa pudesse orar durante 30 dias a qualquer outro deus que não fosse o próprio rei. Assim, claro, pegaram Daniel orando, denunciaram Daniel e Daniel foi para a cova dos leões. Ali, mais uma vez, eles tentavam tirar de Daniel as raízes, a origem, a história, a fé, né? O mundo vai tentar tirar a tua fé em muitos momentos, né? Como eu disse, nós andamos na contramão do mundo, então em muitos momentos nós seremos atacados nesse sentido. Daniel permaneceu orando. Foi para a cova dos leões. O rei não queria que ele fosse, porque o rei gostava muito dele. Inclusive, passou a noite em jejum quando soube que Daniel ia ficar realmente na cova dos leões. Quando foi de manhã, bem cedo, se levantou e falou: Daniel, né, será que o seu Deus te guardou? E Daniel: ó rei, o meu Deus me guardou. Fechou a boca dos leões e não permitiu que nada acontecesse comigo. O rei lançou na cova todos aqueles que denunciaram Daniel, com suas famílias, as esposas, filhos e tudo mais. Que coisa dura. E sabe o que aconteceu? O Deus de Daniel foi honrado e exaltado. Resumo da história toda, né? Tentaram tirar as raízes de Daniel, tentaram tirar as raízes de Ananias, Misael e Azarias. Tentaram tirar, mudaram os nomes, tentaram colocar novos costumes, tentaram arrancar o Deus deles, tentaram tirá-los do foco, tentaram amassá-los, apertá-los, eles foram esmagados, mas eles não desistiram. Eles permaneceram em Deus. Eles continuaram firmes em Deus. Foram alterados? Sim, porque nós sempre seremos. Eu não vou ser a mesma de 1999. Sou alterada, mas jamais me esquecendo da minha raiz. Posso ser melhorada e devo, mas jamais me esquecendo de onde eu vim e quem é o meu Deus.